Desde o início dos tempos, o ser humano sente a necessidade de se locomover entre os espaços. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé. Mas, com a criação das rodas e o desenvolvimento tecnológico, inúmeros meios de transportes foram desenvolvidos, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens e aviões. Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar para o outro e podem ser classificados das seguintes formas: terrestres, trafegam na terra e podem ser motorizados ou não. São exemplos: bicicletas, motocicletas, charretes, carroças, trens, metrôs, caminhões, ônibus e carros. Aquáticos, trafegam na água dos mares e dos rios. Podem ser movidos a motor, remos ou vento. São exemplos: navios, barcos, lanchas, canoas e jangadas. Aéreos, trafegam no ar e, na maioria das vezes, são movidos por motores. São exemplos: aviões, foguetes e helicópteros. Alguns transportes aéreos são utilizados para as práticas esportivas e não precisam de motores, mas sim da ação e força do vento para se locomover, como é o caso dos balões e asas deltas. Trânsito é o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área, em geral, uma rua. No trânsito, as pessoas podem ser condutoras, passageiras ou pedestres. As pessoas que conduzem os meios de transporte pelas vias são as condutoras. Aquelas que estão sendo conduzidas dentro dos meios de transportes são chamadas de passageiras. Ao se locomover de um lugar para o outro, andando, ou seja, utilizando apenas os próprios pés, as pessoas são chamadas de pedestres. E assim como os veículos, para sua segurança, devem obedecer algumas regras para trafegar nas vias. Como, por exemplo, estar atento ao apito do guarda de trânsito, saber ler o semáforo de veículos e pedestres, atravessar na faixa de segurança. Existem normas para se transitar com segurança. Grande parte dessas normas está no Código de Trânsito Brasileiro, que diz como agentes de trânsito, pedestres e condutores devem se comportar no trânsito. Para isso, foram criados os sinais de trânsito, que se classificam em verticais, que são as placas, horizontais, que são as faixas e indicações pintadas na via, sonoros, que são os apitos dos agentes de trânsito, luminosos, que são os semáforos, dispositivos auxiliares, que são cones, cavaletes, etc. Gestuais, que são os gestos que os agentes de trânsito ou condutores fazem. Há 3 tipos de placa: as placas de regulamentação, como velocidade máxima permitida, sentido de circulação da via ou pista, passagem obrigatória, siga em frente, parada obrigatória e dê preferência. As placas de advertência, como saliência ou lombada, área com desmoronamento, mão dupla adiante, pista sinuosa à esquerda, curva acentuada à esquerda, passagem sinalizada de pedestres, curva acentuada à direita, pista irregular. E as placas educativas, como use o cinto de segurança, obedeça à sinalização, verifique os freios, só ultrapasse com segurança e pare fora da pista. Há 2 tipos de semáforo: para pedestres e para veículos. Os semáforos para pedestres ficam localizados nos postes próximos às faixas de segurança e mostram 2 cores. Vermelha indica perigo, pare, e verde indica pode passar.
Os pedestres devem atravessar sempre na faixa de segurança para evitar acidentes. Os semáforos para veículos apresentam 3 cores: vermelho, que indica perigo, pare; amarelo, que indica atenção; e verde, que indica pode passar. Existem, em alguns centros, semáforos sonoros, destinados a auxiliar as pessoas com deficiência visual na realização da travessia, pois apitam de forma diferenciada, indicando quando o sinal está livre ou fechado para pedestre. Os semáforos devem ser instalados em locais bem visíveis para que todos os vejam. Quando há qualquer problema com o semáforo, o guarda de trânsito deve organizar o tráfego, usando um apito. Esse profissional ajuda também na travessia dos pedestres, quando o movimento de veículos é grande. É importante sempre respeitar o guarda de trânsito.